Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Haroldo. Estamos na nossa segunda aula sobre pesquisa de mercado, preceitos científicos que podem ajudar pessoas comuns a pensar em produtos, pensar em comercialização no mercado digital, tá bom? Para você que não assistiu a primeira aula, é uma aula um pouco mais longa, onde eu explico tudo o que vai acontecer no nosso curso. Só olhar aqui a descrição, que lá tem o link, tá bom? Então, sem mais delongas, hoje o que nós precisamos responder é: quem são os consumidores digitais brasileiros? Beleza? Com vocês, professor Haroldo. Então, recapitulando lá da primeira aula, o que nós trabalhamos foi conceitos do mercado digital. O que é o mercado digital, como é que funcionam as negociações lá. Então, para você que não lembra, o mercado digital nada mais é do que uma plataforma de transações comerciais online para compradores e vendedores, e as principais formas de negociação lá são B2B, negócios para negócios, B2C, que é de negócios para consumidores, C2B, que é de consumidores para negócios, e C2C, que é de consumidores para consumidores, tá bom? E nós introduzimos lá também alguns conceitos, que é o do cliente comprador e cliente usuários, que a gente, daqui para frente, que a gente trabalha na aula de hoje, beleza? Seguindo. Pessoal, muita gente não sabe o que é cliente, e não sabe diferenciar um do outro. Como assim, professor? Como assim um do outro, se você só falou sobre cliente? Aqui a ideia é simples, pessoal. Existem clientes compradores e clientes usuários. Cliente é um termo genérico que é utilizado no mundo inteiro para identificar quem compra ou usa um produto ou serviço. Só que existem diferenças entre quem compra e quem usa. Nem sempre quem compra usa, e nem sempre quem usa compra. Mas todos esses são clientes, beleza? Então, isso é importante a gente frisar aqui nesse vídeo, apesar de ser de uma forma muito informal, muito simples, né? Tudo isso aqui muito simplório, mas para que vocês consigam visualizar na hora de comercializar o produto que você tem interesse, se você precisa influenciar quem compra, quem usa, que é o consumidor de fato, ou quem tem esse comportamento duplo, entendeu? Então, por isso que é muito importante a gente frisar isso aqui nesse momento. Para poder identificar esse conjunto de pessoas que compram, consomem ou usam, ou fazem os dois, nós vamos chamar eles aqui de clientela, tá bom? Então, quais são as principais características de uma clientela, ou de um cliente? São as características econômicas, socioculturais, psicológicas e geográficas, tá? O que são as características econômicas? Aquelas relacionadas ao poder de compra, ao poder de aquisição. Essencialmente, o quanto uma pessoa está disposta a pagar por um bem, um produto, um serviço, tá? Quais são as condições que ela tem, que ela dispõe para pagar? Segundo, características socioculturais, tudo aquilo que envolve as características de família, as influências do mundo em que ela vive. É isso que são as características socioculturais. Então, como ela se veste, os grupos a quem uma pessoa pertence, seja os familiares, o da escola, o do trabalho, todos esses elementos, o país que ela vive, a região que ela vive, a cidade que ela vive, né, estão relacionadas com os aspectos socioculturais. As questões geográficas são mais definidas por localização, tá? Então, nós não estamos falando da influência das pessoas sobre uma outra, mas da localização exata em si. Que parte da cidade essa pessoa está, como levar o produto ou um serviço até essa pessoa, tá? Então são esses elementos mais relacionados à infraestrutura, localização de fato. Além das questões psicológicas, que são o que hoje se chama de self. Quando vocês forem estudar marketing em alguns lugares, vão pesquisar muitas coisas relacionadas a características do self. Nada mais são do que as características psicológicas individuais que todo ser humano tem, né? E existem aspectos positivos, negativos, mas de fato são todos psicológicos. E esses 4 conjuntos de características andam sempre atrelados, pessoal. Sempre, 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 sempre. Tá bom? Não dá para dissociar um do outro. As características gerais de quem compra, de quem vende, de cliente, de um modo geral, quando se fala de comercialização, estão relacionados a esses 4 elementos, tá bom? Então, para a gente poder contextualizar aqui no
na nossa aula de hoje, que é uma aula um pouquinho mais curta, mais descontraída. E aí, pessoal, por que entender isso? Pelo seguinte, quando a gente pensa em influenciar alguém para comprar, essencialmente, a ideia é trabalhar esses elementos, essas características econômicas, socioculturais, geográficas e psicológicas no processo de compra individual. Aí você vai parar e pensar, professor, precisa ser tão complicado assim? Não é uma ideia de ser complicado ou não, pessoal, mas é de que as pessoas elas simplesmente não acordam e vão comprar como se nada tivesse acontecido, tá? Por mais que pareça ser assim em alguns casos, existe todo um trabalho mental de um indivíduo, um processo mental de um indivíduo para que ele decida ou não o que ou quando comprar, tá? Isso é exatamente o que está aqui embaixo. Vocês podem ver um ciclo, na verdade um processo de 5 itens que definem o que a gente chama de comportamento de compra. Então uma pessoa, quando vai comprar alguma coisa, primeiro, ela reconhece a necessidade de compra ou de consumo. Ela quer comprar, pode ser para alguém, ou ela quer consumir, e por isso vai precisar adquirir um determinado produto ou serviço. Depois, ela busca informações sobre o produto ou serviço. Muitas vezes, esse segundo item aqui, em conjunto com o terceiro, já vou falar sobre isso, sobre o terceiro, as pessoas já sabem, porque são produtos ou serviços comuns a elas, então elas não buscam tanto, na verdade elas já sabem, ou elas não avaliam tanto as alternativas, porque já conhecem alternativas de produtos ou serviços, ou lugares, né? E vão depois para a compra ou o consumo, né, dependendo se você fizer os dois, se o indivíduo fizer os dois, e o comportamento pós-compra, que é aquele ligado à satisfação. Tá? Então, quando a gente pensa em influenciar alguém a comprar alguma coisa, essencialmente do que a ciência fala, a ciência comportamental? O trabalho com essas características econômicas, socioculturais, geográficas e psicológicas no comportamento de compra. Então, quando você entende essa relação dessas características com o comportamento de compra, é provável que você tenha muito mais sucesso na comercialização dos seus produtos ou serviços. Tranquilo? E aí eu trouxe aqui uma listinha, é um pouco grande, mas que fala essencialmente das características da clientela digital brasileira, que é o ponto-chave da nossa aula de hoje, tá? No final do nosso vídeo, eu coloquei lá as referências, tá? E eu precisei deixar ao final, não coloquei como eu costumo colocar, vocês podem ver aqui no slide anterior, né, já a fonte aqui do lado e tudo mais, porque ia tomar um certo espaço, ia ficar muito poluído o nosso slide. Então eu preferi colocar ao final as referências. Então, quem é o consumidor digital brasileiro, pessoal? Quem é o cliente digital brasileiro? Essencialmente, é uma pessoa que busca por preços baixos, é extremamente negociadora, ou seja, gosta de pedir desconto, gosta de pedir prazo, gosta de tentar negociar a compra do produto ou do serviço. Geralmente está endividada, tá? O perfil do consumidor brasileiro, do comprador brasileiro, de modo geral, é um perfil de endividado. Então é por isso que nós trabalhamos tanto com prazo, cartões, crediário e outras fontes, outras formas de prazo. O cliente brasileiro ele é impaciente no recebimento do produto ou dos serviços, então ele gosta de adquirir e receber logo, o mais rápido possível. Em maioria são mulheres. Em média, nos lares brasileiros, 96% das compras online são de responsabilidade feminina. Tá? Isso é muito interessante porque nós temos que levar em consideração nas vendas características dos sites, dos marketplaces, e se você não sabe o que é marketplace, volta lá no vídeo 1, que influenciam principalmente o público feminino, porque ele é o responsável pela maioria das compras. Onde que a gente não vê muito isso, pessoal? Compras feitas por homens, principalmente em produtos alimentícios. Mais especificamente, compra de carne. Tá? Então, para aqueles produtos que não são alimentícios, a maioria das compras são feitas por mulheres nos lares brasileiros. Tá bom? Outra característica, como a maioria dos nossos
consumidores, dos nossos clientes digitais, eles são endividados, eles buscam preços baixos, então eles não buscam sentido na compra pela simples compra, que é o que a gente chama popularmente de consumo hedônico. Então, não é o prazer de comprar. As pessoas compram com algum sentido. Pode ser para melhorar as condições de saúde, as condições de qualidade de vida em casa, porque elas entendem que é melhor comprar determinados produtos por terem preço mais baixo na internet, porque talvez consigam ter acesso a produtos conscientes, enfim, né? São várias características, mas a ideia aqui é: não se compra porque comprar é bom, se compra porque é necessário, porque há um sentido nessa compra. E no que isso é interessante para você que vai comercializar? Porque quando você coloca lá uma foto, uma historinha ligada ao seu produto, você atribui sentido. E quando você atribui sentido à sua venda, você pode influenciar o sentido da compra. Então é por isso que é importante entender essas características. Outra característica, o brasileiro gosta muito de grandes marketplaces, aqueles com muitos produtos, um grande mix de produtos, lojas com muitos produtos para vender na internet. Então, para você que tem interesse em vender um produto, pense bem. É muito provável que o seu cliente ele não queira ver apenas um produto, mas uma variedade de produtos. Tá? Isso é muito comum lá no marketing tradicional também. Enfim, são coisas que a gente vai falando aqui ao longo do nosso curso, mas é da mesma forma que as pessoas não gostam de ver uma prateleira vazia, elas também não gostam de ver um catálogo com poucos produtos. É esse o sentido. Os consumidores, a clientela brasileira também compra muito mais pelo celular do que pelo notebook ou desktop. O consumo de luxo, ou seja, aquele de produtos hedônicos que eu falei um pouco anteriormente, que é aquele que você compra porque quer comprar, é o prazer da compra, e mostrar que você tem um produto, uma roupa, que você usufrui de um serviço caro e tudo mais, em geral, não quer dizer que não tenha exceções, mas em geral ele é sazonal. Então as pessoas elas esperam, principalmente datas comemorativas, para fazer isso. E o que isso é importante? Por que é importante a gente pensar nisso aqui? Se você quiser vender produtos muito caros, produtos extremamente bem elaborados, mas que têm um sentido mais ligado ao hedonismo, espere por datas especiais para isso. Tá? Essa é a ideia. As pessoas também compram mais de manhã e de tarde, que por um acaso é horário de trabalho. Então elas usufruem daquelas folguinhas no trabalho, talvez até da própria internet do trabalho, aí, talvez, para poder efetuar as compras, tá, pessoal? E o que isso quer dizer? Quer dizer que se você, por exemplo, for fazer uma compra, botar lá nos stories, for fazer uma venda, perdão, e for colocar lá a foto do seu produto nos stories à noite, é provável que as pessoas só vão ver no outro dia, tá? Porque elas utilizam desses serviços mais de compra, mais pela manhã e pela tarde. Ou ainda, a maioria da clientela digital brasileira possui entre 26 e 45 anos. Aí você vai pensar, mas espera aí, eu tenho clientes mais velhos ou clientes mais novos? Sim, mas a maioria possui entre 26 e 45 anos. E por que isso, pessoal? Primeiro, porque o público com mais de 45 anos não costuma fazer compras em lojas online. Eles ainda preferem a loja física. E a população com menos de 26 anos não tem poder aquisitivo para comprar muito. Então eles compram, sim, pela internet, mas em pequenos volumes, pequenos valores. Tá? Então, na média, no geral, os clientes digitais brasileiros eles têm principalmente entre 26 e 45 anos. E aí a gente vem aqui para um ponto interessante. O brasileiro gosta da propaganda boca a boca. E isso não se resumiu nem um pouco ao mercado tradicional. Isso também foi trazido e muito para o mercado digital. Mas aqui a gente guarda algumas restrições, algumas características essenciais que são relacionadas ao marketing boca a boca. Então, assim, se você quer trabalhar principalmente com indicações de vendas na internet, ou seja, uma pessoa indica outra e ganha um desconto, uma pessoa indica outra e ganha um produto, enfim, com esse sistema de indicações que é o boca a boca eletrônico, tá? Você tem que levar em considerações essas diretrizes, essas restrições.
Então, pessoal, no caso de produtos alimentícios, as pessoas costumam escutar mais os familiares. Então, as indicações para comercialização de produtos alimentícios, elas são mais comuns entre familiares. No caso de produtos de vestuário, cosméticos também, parte de maquiagem, tudo isso relacionado à estética, à beleza, blogs e influencers digitais. É isso, tá? As pessoas não costumam nem ouvir os próprios amigos para poder efetuar esse tipo de compra, tá? Então é muito comum que vá para esse tipo de segmento. Para eletrônicos, comentários na internet. Então todo mundo que vai comprar, todo mundo não, mas a maioria das pessoas que vai comprar um smartphone, uma geladeira, um fogão, qualquer outro eletroeletrônico, vai lá e dá aquelas olhadinhas nos comentários. Então se é isso que você quer comercializar, inclusive podem ser produtos usados, por que não? Deixa lá um itemzinho de comentários para que as pessoas possam ler. Para os outros segmentos, para os outros nichos, para outros tipos de oferta, esse boca a boca eletrônico ele é diversificado, tá? Então, características essenciais tem apenas o mercado de alimentos, vestuário, estética e beleza e eletroeletrônicos. Mas aí vem um porém, pessoal. O boca a boca nas compras na internet ou para as compras na internet no Brasil, isso é uma característica nacional, ele essencialmente influencia apenas esses 3 itens aqui que estão no quadrado laranja, que é a avaliação de compras, a própria compra ou o consumo em si e o comportamento pós-compra. E o que isso quer dizer? Quer dizer que ouvir outras pessoas, ler comentários de outras pessoas ou qualquer forma de boca a boca na internet influencia, no Brasil, muito menos o reconhecimento da necessidade de compras ou de consumo ou a busca por informações sobre um produto ou serviço. Tá? Então, as pessoas geralmente são influenciadas pelo boca a boca eletrônico, pelo marketing de comentários digitais ou pelos familiares, quando elas já sabem o que comprar. Então, ela já sabe o que ela precisa e ela vai avaliar as alternativas, vai adquirir o produto e vai ter satisfação ou não a partir do boca a boca eletrônico. Mas ela não cria um desejo por comprar devido a boca. Tranquilo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí das características essenciais, mas agora a gente vai para uma outra característica muito importante da gente entender aqui agora, tá? Que é aquela ligada a um comportamento mais imediato. Pessoal, desculpa aí o braço, é porque a luz aqui da câmera não está muito boa. Inclusive, mais uma vez, vou acender a luz aqui. Mais uma vez, porque no vídeo passado eu precisei fazer a mesma coisa. Acabei de descobrir que a bateria da minha luzinha não está legal. Mas vamos lá. Pessoal, você quer vender aqui agora, tentar fazer uma graninha, tentar aumentar o orçamento familiar vendendo alguma coisa. Tem uma consultoria que é o EBIT Nielsen Online Sales. Tá? Eu botei ele aqui, o link nas referências que eu vou falar um pouquinho aqui depois. O que mais se está vendendo aqui hoje em dia, pessoal, em períodos de pandemia? Produtos de saúde. E não é de se espantar. Né? A maioria, álcool em gel, ainda energético, mas papinha para bebê, termômetro, água sanitária, fralda, álcool de limpeza de um modo geral, desinfetante, lenços e enlatados e conservas, né? Produto alimentício. Então a gente pode ver que desses 10 produtos mais vendidos em período de pandemia ligados ao Covid, 8 são ligados à higiene, tá? Então, e saúde, né? Porque a gente tem o termômetro também. Então, é muito interessante. Se você quiser investir em algo imediato, a minha recomendação, tendo em base essa pesquisa da Nielsen Online Sales, é ir para esse segmento de higiene e saúde, tá bom? Então, mas existe uma coisa muito interessante que vem aqui, sim, período pós-pandemia. Em alguma hora esse pós-pandemia vai chegar, né? Então, a gente tem que pensar no seguinte: mais e mais pessoas estão comprando online. Isso quer dizer que vai haver uma ampliação do mercado digital e a chance para começar
a empreender digitalmente agora, pessoal. Para produtos simples. Lembra que a gente está aqui trabalhando com micro e pequenos empreendedores, empreendedores informais, né? A lógica desse curso, por isso que eu pedi para você assistir lá o primeiro vídeo, é essa. Então, uma ótima forma de se começar é por produtos de higiene e saúde. Tranquilo, pessoal? Então, aqui estão as referências. Fiquem à vontade, são ótimos trabalhos aqui os que eu estou citando. Eu confio em todos eles, cheguei a ler na íntegra praticamente todos, principalmente, obviamente, o meu aqui, né, que está ao final. Beleza? Então, um abraço e até a próxima aula. Até mais.